Meus amores queridos, sejam todos muito bem-vindos para o nosso encontro de hoje. Hoje eu quero falar com você sobre propósitos. Já tem sido muito frequente que nós falemos a respeito de como encontrar um propósito na vida. Tantas pessoas que dizem, eu não sei qual é o meu propósito de viver. Acho isso necessário, urgente para nós considerarmos. Propósito, você tem um? Você entende o seu? Você já encontrou o seu? Esse é o tema de hoje. Eu espero você aqui com a gente para ficar atento e que o que for dito no programa de hoje faça a diferença na sua vida, te leve a novas reflexões, te leve a uma nova prática de vida, que você considere pensar além desse dia a dia comum que você tem vivido. O que mais? Eu lembro da palavra de Deus que vai dizer assim, tudo que vier às tuas mãos, faze conforme as tuas forças. Terá nisso um propósito? Terá nisso um caminho? Tudo que vier às tuas mãos, fazer com as tuas forças, com a tua dedicação, com o teu empenho, com a tua vontade, com toda a tua energia, com todas as tuas boas intenções. Nós caminharíamos por aí construindo a história de cada um de nós em vista de um propósito de viver? Meu convidado de hoje é psicólogo, gosta muito desse tema e nós vamos conversar com ele a partir de agora, o psicólogo Evandro Laire. Bem-vindo, bom tê-lo aqui comigo, primeira vez na minha casa nova. Olá, ficou bonito o estúdio aqui, já faz um tempinho, um ótimo programa aqui para todos, muito legal estar aqui, compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês. E esse é um tema assim que a gente vê que está sendo muito necessário nos dias de hoje. E as pessoas, elas estão aí com essa dificuldade de entender o propósito de vida e a importância de se ter um propósito de vida, né? Por que essa dificuldade de entender propósito na vida? Porque é de fato muito comum dizer, eu não sei qual é o meu propósito. É como se dissesse assim, eu não sei para que eu existo. Você imagina, ou não é que você imagina, mas o que na prática isso significa? Então, eu costumo observar nos atendimentos clínicos que eu faço que as pessoas, elas não têm hoje valores muito bem definidos. E por causa da sociedade estar assim envolvida sempre nesses valores sempre muito relativos, chega uma hora que as pessoas não sabem para onde elas estão indo. E a gente precisa considerar que algumas pessoas, elas são movidas de uma maneira reativa. Elas reagem àquilo que existe no ambiente. Ou seja, elas acabam sendo influenciadas pelos sentimentos que surgem e que brotam do ambiente. Dessa maneira, elas ficam vulneráveis aos estímulos externos. Mas existem outras pessoas que são proativas, ou seja, não no sentido de executarem o conceito de proatividade, não no sentido só de executarem as coisas, né, de serem muito ativas, mas pelo sentido de que as pessoas, elas são norteadas pelos princípios. E isso faz toda a diferença, porque aí não é o cenário que molda as pessoas, mas são as pessoas que buscam internamente os seus valores, os seus princípios e direcionam a sua vida nessas direções, né, na direção desses princípios. Por exemplo, como a gente pode entender a aplicação desses princípios como norteadores para a nossa jornada? Quando a gente fala de princípios, a gente poderia falar de um monte de princípios, de um monte de tipos de princípios, né? Mas vamos pôr, por exemplo, uma pessoa que é orientada pelo próprio ego e uma pessoa que é orientada pelo bem comum. Isso são dois princípios diferentes, um pautado no egoísmo e o outro pautado no altruísmo. Então, às vezes, quando a pessoa ela tem aquele desejo de sempre satisfazer a própria vontade, ela acaba ficando bastante vulnerável ao cenário externo, porque nem sempre é possível satisfazer a própria vontade. Então, às vezes, a pessoa ela é norteada por esse princípio. E o propósito de vida dela está na autossatisfação. Isso gera uma vulnerabilidade muito grande para as pessoas. Porque se o propósito dela é a autossatisfação, ela nem sempre vai conseguir se satisfazer. E isso gera sofrimento e dor. Mas quando a pessoa é norteada pelo altruísmo, ela perde de vista os próprios desejos, fazendo com que ela, então, consiga sempre ser orientada por isso. E não importa o que aconteça ao redor, ela sempre vai priorizar os outros, mas é claro, sem esquecer da própria identidade, sem esquecer dos próprios direitos, do próprio eu, mas ela vai ter uma atitude em favor das outras pessoas. Com esse exemplo, dá para a gente definir bem dois tipos de princípios diferentes e que têm profundos impactos na vida das pessoas, de modo geral, né? De modo geral. Em breve, nós teremos acesso ao primeiro livro
do Evandro Laire e eu tive o prazer de lê-lo e fazer ali uma apresentação. E será um tema incrível para a gente conversar. E você pensou um pouco disso aí, de como muitas vezes é na frustração que muitas pessoas têm se mantido e adoecido de tanto serem voltados para a autossatisfação. Esse programa vai ser excelente, aguarda aí que o livro já vai ficar prontinho. Evandro, é muito necessário que a gente entenda isso que você acaba de trazer para a gente como uma maneira de quase que enxergarmos de que nós estamos falando ao tratar de princípios norteadores. Porque muitas vezes nós usamos expressões e não as explicamos, né? Quando, por exemplo, falamos de valores. O que são os princípios, o que são os valores, o que norteia a nossa experiência de vida? Então, é necessário que você entenda que esse é o fio da meada para a gente pensar propósito. E é nesta confusão que se faz em termos de como encontrar o meu propósito que já se revela o quanto nós estamos perdidos em nós mesmos. Quem nós somos, qual é o meu ideal de vida, onde eu quero chegar, o que eu posso entregar com a vida que eu tenho. Como nós estamos tão enfraquecidos quanto a nossa própria existência, né, Evandro? Exato. E assim, na minha prática clínica, eu costumo ver quase todos os dias, praticamente todos os dias, que as pessoas, elas não sabem como encontrar esse propósito. E por mais que todas as pessoas tenham princípios internos e tudo, as pessoas, elas sempre me perguntam, Evandro, como eu encontro o meu propósito de vida? E aí aqui é uma coisa importantíssima para a gente tratar com o pessoal que está assistindo a gente, porque eu vou dar um exemplo de quando eu faço orientação vocacional com jovens. Às vezes, o jovem, ele passa a adolescência inteira só jogando videogame, Ou seja, ele não cria um repertório de atividades diversificados que permita para ele visualizar os talentos, as potencialidades, o que ele gosta, o que ele não gosta, as coisas que ele pode fazer. Quando a gente chega na hora de fazer uma orientação vocacional com um jovem ali de 18 anos, por exemplo, que está prestes a entrar na faculdade, às vezes eu pergunto, e aí, o que você gosta? Né? O que você projeta para o seu futuro? O que você gostaria de ser, né? Com base no que você faz hoje? E geralmente os jovens só me falam, eu gosto de jogar futebol e jogar videogame. E claro, a gente está aqui, a gente, né, respeita e apoia os hobbies das pessoas, desde que sejam hobbies saudáveis, mas acaba sendo uma restrição muito grande. Então, para você encontrar o seu propósito de vida, uma das coisas essenciais é você ter uma rica experiência de vida, porque aí você vai entendendo quais são os seus talentos, as suas aptidões natas, e isso ajuda muito. O que você está chamando de ricas experiências de vida? Pense, há pessoas em situações que são desfavoráveis para que ela tenha toda essa experiência. Ao mesmo tempo que nós temos uma camada de pessoas, ou camadas e camadas de pessoas, que elas próprias se restringem ou são restritas a determinadas experiências, como estas poucas que você citou, porque não se dá conta da necessidade de buscá-las. Como trabalhar esses dois aspectos? Quando me falta essa rica experiência, e quando eu tenho possibilidade de ricas experiências, mas não aproveito. Veja que são dois cenários diferentes. Exatamente. Vamos pensar, por exemplo, numa condição financeira mais restrita. Então, às vezes, a pessoa ela não pode viajar, ela não pode fazer coisas que requerem um certo custo. Mas isso não significa que é necessário você ter recursos financeiros para ter uma vida rica. Porque você pode, em vez de ficar em casa maratonando séries, você pode ir num parque fazer os mais diversos tipos de esporte. Você pode aprender a tocar um instrumento, ainda que não seja um instrumento caríssimo, de primeira linha, mas você pode começar a aprender um instrumento de estudante. Você pode fazer várias atividades com seus amigos que tenham a ver com interações sociais, que tenham a ver com a diversão, na conversa. E aí, quando a gente fala de desenvolver habilidades, né, porque todas essas ricas experiências, elas vão desenvolvendo habilidades. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, na comunicação das pessoas. Né? A comunicação é essencial para você ter uma vida produtiva lá no mercado de trabalho, para você conseguir interagir com as pessoas, seja qual for a sua profissão. E, às vezes, as pessoas elas não se dão conta disso. Então, note que quanto maior é a diversidade de experiências, mais você vai descobrindo essas habilidades. Agora, existe um outro cenário que aí talvez não tenha a ver com questões financeiras, mas aí tem a ver, talvez, com uma questão cultural, uma restrição, né? Hoje, a gente está no mundo da tecnologia e da informação, onde a informação chega para qualquer pessoa na palma da mão, através do celular. E eu costumo dizer para as pessoas que quando a gente se liberta do entretenimento inútil, o que é útil se torna entretenimento.
Então, faço a pergunta para você aí que está na sua casa, até quando você vai ficar passando horas e horas e horas no entretenimento que não agrega nenhum valor para você? E se você fica se deleitando nesses entretenimentos que não agregam valor, fica muito mais difícil você estabelecer um propósito de vida, porque você não sabe quais são as suas habilidades, as suas potencialidades. E um outro aspecto para a gente conseguir encontrar o propósito de vida, além dessa coisa de ter múltiplas experiências, né, para você ver quais são os seus talentos, é você desenvolver a sua espiritualidade. E aqui está um ponto, muitas vezes, delicado dentro do mundo da psicologia. Mas eu posso te afirmar que a espiritualidade ela precisa ser tratada, inclusive, dentro do consultório, dentro da terapia. Porque é na espiritualidade que a gente é a maior fonte de propósito de vida. Porque na espiritualidade, seja qual for a crença da pessoa, ela entende de onde ela veio, o que ela está fazendo aqui, para onde ela vai. E com essa visão global, holística, né, da vida, ela consegue entender a função dela neste mundo. E vamos lembrar que o ser humano ele tem essa necessidade de perpetuar a sua existência. Em algum momento da vida, você vai se deparar com essa necessidade de olhar para as coisas que estão acontecendo e entender que parece que, no fundo, tudo é vão, tudo acaba, tudo passa. E aí, geralmente, quando as pessoas passam dos 40 anos, existe aquela reflexão do tipo, nossa, já vivi metade da vida, agora tem mais outra metade, talvez mais um pouquinho, mas agora eu não tenho mais toda uma vida pela frente. O que eu fiz até aqui? Exatamente. O que vem pela frente? E aí o ser humano começa a se deparar com a possibilidade da morte, coisa que as pessoas não pensam antes dos 40 anos, em geral. E quando a gente tem essa perspectiva da nossa finitude, a gente pensa o seguinte, para que eu perpetue a minha existência, eu preciso ficar nas pessoas, na memória das pessoas. Evandro Laire aqui comigo no consultório e com você aí de casa também, é claro, hoje tratando sobre propósito de vida, como encontrar um propósito, como perceber o seu propósito. É interessante que a gente considere isso de maneira mais profunda do que essa superficialidade do dia a dia, quase que automático, que vai nos levando um dia após outro, até chegar num tempo da vida que você vai parar e perguntar o que eu fiz até aqui. E eu penso sempre sobre o assunto propósito, que tem a ver com o princípio que rege a vida de cada um de nós, ou deveria pelo menos assim ser, que há que sermos levados a viver esse propósito pautados no servir. Se nós tivéssemos em mente que há um propósito em servir, nós teríamos já então identificado o propósito em tudo que nós fizermos. Vamos comentando mais, trabalhando mais a respeito disso. E, Evandro, eu quero saber o quanto do trabalho traz um sentido de propósito na vida, até linkando com o que eu disse agora há pouco sobre servir. Tem pessoas que estão agora na portaria, são porteiros. Mas o meu propósito na vida é ser porteiro? Não, o seu propósito é sendo porteiro ou CEO de uma grande empresa, um médico, um cientista, o que seja, onde você estiver, você serve. Para mim, eu estou falando de mim, que isso é o que significa esse ter propósito na vida, até mesmo das coisas mais simples, às questões mais complexas, dos trabalhos mais simples aos trabalhos mais complexos. O quanto que o trabalho me revela nesse propósito na vida? Isso é uma pergunta muito interessante e eu diria que o caminho precisa ser inverso. Não é o propósito que revela, não é o trabalho que revela o propósito de vida, mas é o propósito de vida que revela o trabalho. Então, quando eu faço a orientação vocacional com os jovens, eu sempre falo qual é o seu propósito de vida. E, evidentemente, que 100% dos jovens sempre dizem para mim, não sei, nunca tinha pensado nisso. E eu digo o seguinte, mas como que você quer estabelecer, então, um trabalho, você quer encontrar o seu trabalho, sendo que você nem achou o seu propósito de vida? Qual é a contribuição e a relevância que você quer ter para esse mundo? Então, a gente primeiro pensa no nosso propósito de vida, para depois o trabalho ser uma consequência disso. E vamos lembrar que a gente passa mais de 70% da nossa vida no trabalho, né? Então, o trabalho precisa ser uma consequência do propósito de vida. E vou dizer mais para vocês, quando você está alinhado com essas duas questões, muito provavelmente você não vai sentir que você trabalha, porque quando você vive o seu propósito de vida no seu trabalho, é como se o trabalho fosse uma extensão da sua vida pessoal e você faz aquilo naturalmente.
né? E isso é muito legal. Eu, graças a Deus, eu vivo isso já há alguns anos. Trabalhei 10 anos de uma forma que eu sempre entendia que faltava um vazio, mas faltava alguma coisa, mas eu também não tinha essa compreensão. E ao passo que eu fui tendo essa compreensão, e a psicologia clínica me ajudou muito a atender as pessoas e ter essa visualização, hoje eu me sinto assim, já há alguns anos já, eu me sinto assim extremamente feliz e realizado. Eu não sinto que eu trabalho, porque o que eu faço no meu trabalho é uma extensão do meu propósito de vida, que é libertar pessoas. Libertar pessoas, né? E um porteiro, usando o exemplo que você falou, tudo bem, a pessoa ela já tem a profissão dela, a pessoa nunca tinha pensado no propósito de vida, mas ela entende que ela está ali há 15 anos numa portaria, 20 anos ali fazendo um trabalho como um médico, como um advogado, e agora ela está pensando no propósito de vida. Não tem problema. A questão é que você vai, então, através da sua função, alegrar a vida das pessoas e ser luz para as pessoas. E vamos lembrar, escute o que eu estou falando para vocês. Não existe propósito egoísta que satisfaça a alma. Nenhum propósito egoísta satisfaz a alma do ser humano. E tem uma explicação para isso que eu acho que é muito plausível. Quanto mais você foca em você, mais você enxerga os seus vazios e os buracos da sua alma. Quanto mais você foca nos outros, menor você fica. Porque tudo que a gente foca cresce. Então, se você foca no outro, é o outro quem cresce e você diminui. Dessa forma, olhando para os outros e tendo um propósito a contribuir com a sociedade, você sofre menos. Porque você olha menos para as suas carências, para os seus vazios e para as coisas que te faltam. E isso faz toda a diferença. Mas para tudo. Porque o que você está dizendo contradiz duramente o discurso vigente. De que primeiro você, primeiro você, primeiro você. Se existir um quinto lugar, talvez os outros, mas os primeiros lugares, sempre você. Olhe para você, cuide de você, ame de você. Inclusive, é uma tendência incrível de nós deturparmos até mesmo o mandamento da lei de Deus, que diz amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. O que nós temos dito? Se você não se amar, você não ama ninguém, sendo que o mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você tem a espiritualidade, que você bem pontuou anteriormente da necessidade dela, eu tenho uma relação com o meu Criador, eu tenho uma relação que tem a ver com o meu propósito de existência, não é só na vida aqui nestes anos que se findam, mas tem a ver com a minha existência, né? Meu Criador, o meu Deus. E eu não me furto de dizer isso, sabendo que o nosso público maiormente é cristão. Nós somos uma TV posicionada como uma TV cristã, confessional, e nós declaramos a todo tempo, 24 horas por dia, que nós estamos aqui por um propósito maior de comunicar a Deus a esperança, a palavra, Jesus. E então, ao dizer isto, de como nós temos deturpado até mesmo o mandamento para se encaixar com o nosso próprio egoísmo. É amar a Deus sobre todas as coisas, a teu próximo como a ti mesmo. Mas quando você diz o que disse agora, que quando eu olho para o outro, eu esqueço de mim, esse esquecer de mim, como é que eu trabalho nesse discurso vigente? Inclusive, me ajuda aí, como é que esse olhar para o outro e esquecer-se de si não cai naquele lugar de eu também me abandonar, como também eu sou um instrumento que preciso estar afinado para tocar uma música boa? Exato. Aí a gente tem uma questão bem delicada e quando a gente entra, por exemplo, em assuntos como dependência afetiva, a gente vê isso acontecendo. Que é uma outra pauta que você trabalha muito, Exato, né? Onde a pessoa, ela se esquece de si para sempre fazer a vontade do outro. Existe uma coisa que a gente chama de limite de contato. Então, pense aqui 2 círculos, tá? Onde você é um círculo e o outro é um outro círculo. Quando você trabalha nessa distância, isto é tóxico. Porque é muito distante, você não consegue ter uma troca saudável com o outro. Quando você se relaciona de maneira muito intensa, você invade o espaço do outro a ponto de perder a sua própria identidade ou de invadir a identidade do outro. Mas quando você se conecta com a pessoa, com as outras pessoas, neste ponto, neste limite de contato saudável, aonde se preserva a dignidade das duas partes e aonde existe uma entrega voluntária e consciente, aí nós entendemos, então, um ponto de equilíbrio, onde ambas as partes possuem ganhos, né?
Então, desta forma, a gente consegue harmonizar essa coisa da autovalorização, do amor próprio, mas também de uma intenção altruísta, genuína e consciente de fazer a diferença na vida dos outros. E você falou de uma coisa interessantíssima. Temos que tomar cuidado com essas ondas e as correntes filosóficas de cada tempo. Em toda a história da humanidade foi assim. E hoje, não estou falando aqui de questões políticas, mas é um fato. Estamos num mundo capitalista, onde você é valorizado muito mais pelo que você tem do que por quem você é. Se você adquire esses valores, assume isso para a sua vida e acha que você não tem valor se você não conquista muitas coisas materiais, você entra nesse barco onde se busca o ganho material, o ganho a todo tempo. E é lógico que eu não estou falando só de questões financeiras, mas é a hipervalorização do eu. Então, esse egoísmo que se prega, essa coisa de sucesso, tenha sucesso, é impressionante. A gente rola as redes sociais e é impressionante como a gente vê um monte de chamadas. Tenha sucesso, ganhe dinheiro, faça isso, faça aquilo, né? Mas espera aí, você pode ser você, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. E o seu propósito de vida não precisa só ser pautado na fama, não precisa só ser pautado na riqueza, mas o seu propósito de vida pode ser se conectar com as pessoas mais simples que estão ao seu redor no dia a dia. Então, cuidado com essas fantasias de riqueza, como se isso fosse a única fonte de propósito, como se isso fosse o único caminho de sucesso e prosperidade, porque sucesso é você fazer feliz as pessoas ao seu redor e ser feliz também. Que é o suprassumo do Evangelho. Exato. O suprassumo do Evangelho em Jesus Cristo a partir inclusive da expressão de João Batista, que ele cresça e eu desapareça, nós precisamos ter em mente, especialmente como cristãos, como os discursos têm sido distorcidos, inclusive distorcendo muitas vezes a palavra de Deus, distorcendo textos sagrados para atender uma demanda absolutamente egoísta, autocentrada. E nisto tem dificultado em muito a verdadeira espiritualidade, a verdadeira busca, o verdadeiro entendimento daquilo que Deus espera de mim e de você. Qual é o propósito que Deus tem comigo e com você? Nós estamos discutindo sobre qual é o nosso propósito e nós temos muito mais a ouvir hoje com o Evandro, mas a grande pergunta também é: e o que Deus tem com o propósito da minha vida? O que Deus tem como propósito na minha existência? E essa é uma questão que a gente pode trabalhar com os nossos filhos, aliás, a gente deve trabalhar com os nossos filhos, na educação dos nossos filhos, com princípios, valores centrados em considerar para que nossos filhos vieram ao mundo. Será que eles vieram para ser os reizinhos em casa, para serem os que são mimados e são os fofinhos, os queridinhos da mamãe e do papaizinho? Quem são os nossos filhos enquanto entendimento a respeito do propósito para o qual eles nasceram? Daí eu convido você a entrar em contato com a gente e pedir esse guia de estudo Pais Preparados, Filhos de Caráter. Nós queremos mandar para você aí em casa, com muito carinho. Escrevi cada uma destas lições, querendo compartilhar com você aquilo que eu carrego em meu coração e tenho aprendido a cada dia mais, que somos nós, pais, que recebemos o grande privilégio de tomarmos nossos filhos nas mãos, que na verdade, emprestados por Deus, nós a Ele devolveremos, tendo ensinado a eles o princípio de viver para a glória de Deus. São muitas das questões tratadas aqui e eu convido você para entrar em contato. Mande uma mensagem agora para o nosso WhatsApp, 98244-4449. 12 é o nosso código de área, número 98244-4449. Pais preparados, filhos de caráter. Me manda uma mensagem no WhatsApp e nós vamos enviar para você. Se preferir, pode ligar também 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Combinado assim? Pais preparados, filhos de caráter. E eu continuo conversando aqui com meu amigo Evandro Laire, profissional de excelência, que tem trabalhado muito, esse homem tem trabalhado muito para, justamente como você disse anteriormente, eu quero libertar pessoas, né, das cadeias emocionais, das crenças limitantes, que as mantêm tão fixadas em seus próprios vazios, como se ali pudessem encontrar alguma coisa, e você as tem levado a considerar algo maior na vida. Exato, e olha só, esse assunto que você trouxe aqui sobre educação, ela é fundamental também, fica o alerta para os pais. Uma vez, num programa que eu estive aqui, eu falei sobre uma educação circunstancial, que é um problema.
Muitas vezes os pais, eles criam os filhos pensando em sanar um comportamento imediato. Mas, na verdade, nós precisamos entender que a infância é um período mais curto da vida, embora nós tenhamos, né, que lidar com a infância durante a vida toda, apesar de ser um período muito curto. Mas a gente precisa pensar quais são os comportamentos que eu estou trabalhando no meu filho para que eles sejam profissionais de excelência, para que eles sejam cidadãos de excelência, para que eles sejam adultos felizes. E neste processo de educação, é importante que você sempre visualize quem é e qual é a sociedade, né, que eu quero construir no futuro e como eu estou contribuindo. Na Bíblia tem um texto que diz que filhos são flechas lançadas no futuro, né? Então é muito interessante. Imagina qual é a flecha que você está lançando no futuro. E às vezes, esses dias eu já vi várias vezes, mas esses dias em especial eu perguntei para uma moça que eu atendo e perguntei, ela tem 26 anos, e perguntei qual é o seu propósito de vida? E ela falou, ser mãe. E eu achei ótimo, eu achei maravilhoso isso, porque isso não é uma coisa muito valorizada hoje. Então, é o propósito dela. E é claro que eu a alertei de não fazer isso por um ponto de vista egóico, ou seja, de satisfação apenas do próprio eu, de ela querer ter o filho, de ser mãe apenas para satisfazer os próprios vazios da alma. Mas eu, lógico, que a orientei a executar esse propósito tão bonito que é ser mãe, porém visualizando algo ainda maior, que é ter o seu filho como um cidadão digno, honesto e valoroso para a sociedade. Isso faz toda a diferença. E, acima de tudo, ensinar os nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas, que é o que vai ser chave para servir e para amar a todos à volta. Pais cristãos precisam ensinar os seus filhos, educar os seus filhos segundo os princípios deixados por Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Mas nós, pais, temos falhado em muito em considerar para o que nossos filhos vieram à existência. Qual é o propósito de nós termos filhos e dos filhos serem nossos filhos? Senão que nós ensinemos aos nossos filhos no passo a passo de Jesus. Nossos filhos precisam aprender que eles não nasceram para serem servidos. Eles nasceram para servir por um bem maior, por um propósito maior. Por que nós enchemos nossos filhos de mimos, de brinquedos, de presentes, de festas, para que eles sintam-se, desde pequenininhos, tão cercados de venham a mim, quando eles são ensinados a levar ao outro? E quando eles são ensinados a se importar com os outros? Isso faz parte da descoberta ou da construção de um propósito de existir. Nós vamos para o intervalo e já estamos de volta. Até já, nós esperamos você. Temos concluído que quem não tem um propósito na vida tem uma vida entediante, tem uma vida infeliz, tem uma vida xoxinha, sabendo, porém, que Jesus Cristo veio para nos trazer vida e vida em abundância. Evandro Laire, meu convidado de hoje, me ajuda a pensar sobre isso, tédio e falta de propósito. Tem muita gente entediada, se arrastando, parece uma lesminha vivendo, coitadinha. Como é que a gente entende este conceito de propósito para fazer uma guinada na vida? Eu quero contar para vocês, agora nesse segundo bloco, um pouco da minha experiência com essa minha busca pelo propósito. E tudo começou quando eu tinha 12 anos de idade, quando eu tive um câncer e fiz 1 ano de quimioterapia. E nesse período, eu fiquei me questionando a respeito do propósito da vida, porque eu comecei a me deparar com a morte ainda muito jovem. E eu fui criado com pai, mãe, mas também com avós, e eu olhava para outra ponta da vida, pessoas já idosas, e eu ficava pensando, o que será da minha vida, caso eu sobreviva ao câncer, né? O que será da minha vida, o que eu vou fazer nesse intervalo até eu chegar no ponto onde os meus avós estão? E durante a minha adolescência toda, eu passei com questionamentos desse tipo, sabe? A respeito do propósito da vida. E claro que encontrei na fé, na religião, assim, na minha espiritualidade, muitas das respostas. A psicologia me ajudou bastante, né? E hoje eu compreendo que nós temos, para quem é cristão, né? Nós temos um propósito global. Existe um propósito global, que é pregar a missão, a volta de Jesus e tudo mais. Mas temos também um propósito individual. E o tempo foi passando e quando eu tinha por volta dos meus 16, 17 anos, eu queria ser pastor.
porque eu entendia que eu não podia desenvolver frutos que permanecessem apenas nesse mundo. E eu achava que era o único caminho para eu desenvolver frutos eternos, né? E o tempo foi passando, os caminhos da vida foi me levando para outros rumos e eu cheguei na psicologia. E mesmo depois trabalhando como terapeuta, eu sentia que o meu propósito ali era ajudar as pessoas a lidarem com sofrimentos. Mas mais um tempo ainda de atendimentos, de experiência clínica, ainda refinou esse propósito, porque aí eu comecei a compreender justamente essa prisão que as pessoas vivem. E eu entendi o poder que a gente tem pela perspectiva da psicologia e também da nossa espiritualidade pessoal, né? Como é possível que as pessoas encontrem um caminho de felicidade, uma vida rica, preenchida por propósitos. E com relação à sua pergunta, né, sobre essa coisa do tédio e do vazio, todos nós temos uma carência e um vazio. E essa carência e esse vazio, você pode mergulhar nas mais profundas águas da sua alma, que você vai descobrir que a grande maioria do seu vazio, a maior parte do seu vazio, está pautada num prejuízo na experiência do amor. Então, nós temos essa dificuldade, nós vivemos através de máscaras sociais, de papéis sociais, e a gente se sente vazio. Quando nós falávamos no bloco anterior sobre esse propósito altruísta de cuidar das outras pessoas, é justamente tem como finalidade isso também, não só a sua relevância social, mas também você satisfazer esse tédio da sua alma, essa angústia. E quando a gente vai para a literatura, e aí fica a minha recomendação, um livro de Viktor Frankl, um psicólogo muito falado, né, no campo da psicologia, ele é fundador da logoterapia, e o livro dele chama Em Busca de Sentido. E ele analisava as pessoas dentro dos campos de concentração na Segunda Guerra, porque lá ele ficou preso, passou por 4 campos de concentração. Como ele já era psiquiatra, ele tinha um olhar voltado para o comportamento. E tem uma situação que é bem marcante no livro dele. Ele disse que as pessoas tinham um cigarro ali num lugar frio, né, ali não tinha alimento, não tinha nada, mas era um lugar muito frio, e as pessoas tinham um cigarro como uma moeda de troca. E elas esperavam, né, algumas sair do campo de concentração, achavam que a guerra ia acabar e que elas poderiam reconstruir a vida. E elas mantinham aquele cigarro para tentar trocar por algum utensílio que pudesse dar uma sobrevida. Seja uma bota, um casaco, ou um alimento, ou uma sopa quente, alguma coisa assim. Quando a pessoa fumava o último cigarro, passava poucos dias, a pessoa morria. Morria de inanição. Não morria por ser assassinada ou alguma violência dos soldados, nada. Morria de inanição. E a frase marcante deste livro, ele diz o seguinte: quando a vida perde o sentido, as pessoas se entregam ao prazer imediato. Só que aí a gente tem uma questão, porque a gente vê uma população hoje generalizadamente sem propósito, fomentando cada vez mais os prazeres imediatos, e as pessoas, elas parecem que não têm fim, não existe limites para o egoísmo humano. E as pessoas não têm fim nessa busca por prazer. E as pessoas se sentem vazias. Isso tem trazido uma degradação para o ser humano. Degradação, porque eu atendo pessoas que são viciadas, às vezes, em drogas, em estados assim extremamente difíceis. E a gente cuida com muito carinho, com muito amor, a gente usa as nossas técnicas, tudo, mas olha quantas famílias têm sido destruídas por causa dessa busca do prazer imediato. Mas isso tem a finalidade de satisfazer o tédio ou os vazios da nossa alma. Quando a gente se concentra no propósito, quando a gente tem uma esperança, uma expectativa de conseguir algo além lá no futuro, a gente consegue suportar mais as dificuldades dessa vida sem buscar os refúgios nos prazeres imediatos. Então, isso é muito interessante, como essa questão do propósito traz para as pessoas, além de uma vida improdutiva, às vezes uma vida de alienação nos prazeres e na dor. Agora veja, quando a gente satisfaz um prazer, a gente quer buscar aquele prazer incessantemente e se vicia no prazer. Mas quando a gente tem uma expectativa desse prazer imediato, mas a gente não pode concretizar e consumar esse prazer imediato, a gente entra num profundo grau de angústia. Então perceba que a falta de propósito vai te direcionar ou para um vício no prazer, ou para um sofrimento absoluto, justamente por não concretizar o prazer.
Então, o foco não precisa ser necessariamente no prazer, mas no propósito. Então, olha só, como a falta de prazer aliena as pessoas, a falta de propósito, né? Aliena as pessoas, tanto no prazer quanto na dor. Então, eu vou fazer essa pergunta, sendo que você já está entregando muito da resposta para a gente até aqui, obviamente. Como é, então, que alguém que ali do outro lado agora se percebe sem esse propósito na vida, por onde ela começa a, então, se dar conta de ir em direção a esse propósito? Como é que ela encontra? Como é que ela se desperta para isso? Faça tudo o que você puder com o que você tem. Exemplo bíblico. Jesus chamou os discípulos que eram pescadores e disse, segue-me. E a Bíblia diz que eles deixaram o que tinham e seguiram. Jesus não falou, sigam-me, porque vocês vão pregar o evangelho para as pessoas, vão reformular aqui a religião, vocês vão sofrer mortes, vocês vão sofrer perseguições, vocês vão ser responsáveis por isso ou por aquilo. Não. Eles começaram. E ao longo do caminho eles foram encontrando o propósito. O que eu percebo é que as pessoas ficam deitadas em casa e ficam pensando no propósito antes de trilhar o caminho. Então comece a trilhar o caminho, porque no meio do caminho você vai encontrar pessoas que precisam de você. Você vai encontrar os seus talentos, você vai aprimorar. Em algum momento você vai mudar os seus talentos, em algum momento você vai redirecionar o seu propósito com as coisas que você for encontrando no meio do caminho. Mas comece a ajudar as pessoas. E fica aqui, né, uma dica para você que está buscando esse propósito. Ajude pessoas a realizarem sonhos. Talvez, com essa expressão, eu consiga te ajudar ainda mais, de uma maneira mais específica, para você conseguir encontrar o seu propósito. Pense agora na quantidade de sonhos frustrados que você já não teve, assim como eu tenho os meus sonhos frustrados, eu já tive sonhos frustrados. E é justamente por compreender como é ruim os nossos sonhos frustrados, que a gente pode simplesmente olhar para os outros e pensar, vamos ajudar ele a não ter essa frustração. Então, ajude um jovem a conseguir um trabalho, conecte pessoas, você conhece pessoas de lugares diferentes. Eu sou uma pessoa que eu conheço muita gente, muita gente. E é muito comum eu conectar pessoas e pensar em alguém que pode ajudar uma outra pessoa e colocar essas pessoas em contato. Então, comece realizando sonhos, ou pelo menos ajudando outras pessoas a realizarem sonhos. Isso já vai te dar uma satisfação e eu acho que isso já vai te direcionar para começar essa jornada. Chave perfeita. Quando você vê o outro sendo feliz com alguma cooperação sua, isso responde a você com também alegria e satisfação. Eu lembro no livro de Isaías, o Senhor dizer assim, dá comida ao faminto, veste o que está nu, abriga o que está desabrigado, e eu te curarei, eu te abençoarei, eu apressadamente curarei. A gente é abençoado. Em todos os sentidos, nós vamos ganhar quando nós semearmos para o outro crescer e viver experiências que você, olhando de fora, vai dizer, eu participei, isso é lindo. Vai te fazer feliz nesse propósito. Sabe o que me faz pensar também? De um texto que está em Jeremias 48:10. Eu já citei um texto hoje que diz a respeito de tudo que vier às tuas mãos, faze conforme as tuas forças. Você falou de alguma coisa sua, pessoal, posso falar de mim também, que ao longo da minha vida, todas as coisas a que eu me propus fazer, eu me dediquei a fazer. E quando me deparei com alguma coisa que eu simplesmente não tinha a menor paixão, menor jeito de fazer, eu disse, não vou fazer porque isso vai adoecer a mim. Eu já trabalhei num projeto de um escritório em que era absolutamente ligado à matemática, fazer cálculos, preencher um livro de balanço dos custos da empresa. E eu achei aquilo horroroso. E aí um dia, uma sexta-feira, eu cheguei para a moça e falei assim, eu não venho mais. Ela disse, oi? Disse, eu não venho mais, isso aqui não é para mim. Então, eu sou alguém que, se preciso for comer pão e tomar água para dormir, eu o farei para não ter que me submeter a alguma coisa que me adoeça, porque eu preciso estar inteira no dia seguinte para procurar uma outra coisa para eu fazer. Bom, então eu tenho como princípio fazer alguma coisa que me traga
pelo menos a impressão de que eu estou fazendo algo útil, algo real, algo que me traga algum nível de experiência satisfatória. Então, eu disse, tudo que vier às tuas mãos, faze conforme as tuas forças. Aqui na Novo Tempo, eu já fui maquiadora. Aqui na Novo Tempo, eu já fiz o TP ali do outro lado da câmera. Aqui na Novo Tempo, eu já fui assistente de estúdio. Aqui na Novo Tempo, eu já fiz tantas funções, já fui produtora de tantos programas. E em tudo que eu fiz, eu fui deixando a minha marca. Eu fui deixando a minha posição, eu fui deixando quem eu sou, eu fui deixando e fui aprendendo. Sabe umas coisas que eu amei fazer? Eu já fui telefonista. E eu amei, ainda gosto muito de atender alguém e dizer assim, alô. Bom dia. Pois não. Eu adorava isso. Parecia a menina que brincava de fazer telefone de papel, sabe? Então, assim, você vai se dando conta de que aplicar a palavra vai mudar a tua vida. A palavra que diz tudo que vier às tuas mãos, faze conforme as tuas forças. Você tem força para fazer o que está fazendo hoje? Dedique-se a fazer o melhor. Naquela semana, foi só uma semana que eu fiquei no escritório, fazendo aquele livro lá, preenchendo aquele livro, eu fiz direito. Até que eu fechei o livro e disse, moça, não quero mais. Mas eu fiz direito. Eu não saí de lá como uma incompetente. Eu saí de lá como alguém que disse, não é para mim, eu não quero para mim. E fui seguir a minha vida. E aí eu me deparo agora com outro texto, que está em Jeremias 48:10, Evandro, que vai dizer assim, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito é, infeliz é, triste é quem faz relapsamente, quem faz relaxadamente, quem não se dedica a fazer bem, quem não considera se entregar energia. Veja que o mandamento da lei de Deus era assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. A gente precisa colocar energia naquilo que a gente faz. Então, quando você diz assim, tem pessoas que estão paradas, deitadas, olhando para o alto e pensando, qual é o meu propósito? Levanta e vai fazer um chá. Põe propósito no chá. Levanta, vai tomar um banho. Tem propósito no banho. Levanta, vai levar um pedaço de pão para alguém. Levanta, vai cuidar de alguém. Levanta, faz alguma coisa na vida e faz de verdade. Põe tua energia, põe teu coração, põe tua alma. E aí você vai voltar e dizer assim, encontrei o meu propósito. Amar, servir, ajudar, isso me faz feliz no meu trabalho. Ora, levanta e vai trabalhar, pelo amor de Deus, que é lá que você encontra o seu propósito. Quando você põe o teu coração, já diz a palavra, maldito aquele que faz o trabalho do Senhor, imagina todo o trabalho, relaxadamente. Falei muito, agora é contigo. Mas olha só, eu vou falar sobre uma questão aqui, que agora não é o psicólogo aqui falando, tá? Mas além do profissional, eu também sou um ser humano e tenho as minhas convicções pessoais. E eu não gosto, muitas vezes, eu não gosto de omitir essas convicções que eu tenho. Perfeito. Toda essa energia que você falou sobre fazer as coisas e realizar as coisas e encontrar o propósito nesse processo, eu acho que isso é muito determinado pelo que te orienta. Vou explicar melhor. Tem pessoas que estão nos ouvindo, que são orientadas, é muito forte o que eu vou falar, são orientadas pela morte. As pessoas, elas pensam, eu já estou velho demais, já passou do meu tempo, agora eu já estou com, sei lá, com 40 anos, agora já está na hora de desacelerar um pouco e tudo, e a pessoa começa a usar idade, começa a usar algumas coisas para parar, para ir, assim, se acomodando. Porque a pessoa, ela pensa numa existência de 80 anos. Mas eu aprendi ao longo da minha trajetória que, para quem é eterno, o que são 80 anos de idade. E por isso que eu digo que a espiritualidade, ela é fundamental para você viver essa questão do propósito. Porque quando eu acordo de manhã, e agora eu estou falando do Evandro Pessoa, eu olho para o meu dia e eu penso, o que eu vou fazer hoje com a eternidade que já me pertence, né? E essa punção de vida é algo que tem que brotar do teu coração quando você acorda de manhã. E eu fico imaginando como que eu vou ficar no sofá maratonando séries, sendo que existe um mundo para eu viver lá fora. Então essa vontade de fazer as coisas está muito ligada também a ser orientado ou pela morte ou ser orientado pela vida. Eu escolho ser orientado pela vida. E é por isso que eu pratico esporte, é por isso que eu toco instrumento, é por isso que eu trabalho e trabalho muito, e é por isso que eu me relaciono com os meus filhos com muito amor, com carinho no meu casamento e tudo que eu faço. Por quê? Porque eu quero uma vida rica e abundante, porque eu tenho uma eternidade toda pela frente para desfrutar de tudo isso que Deus me deu.
E vale ressaltar que quando você diz rica e abundante, ele nem está trazendo, em princípio, financeiramente falando. Ele está falando de realmente se satisfazer, satisfazendo a outros com o seu trabalho, com seus talentos, com seus dons, com sua presença, como a sua presença é riquíssima em casa, com seus filhos, com sua esposa. E é isso que a gente precisa perguntar, o que nós estamos fazendo na vida? Tem aspectos culturais envolvidos nisso tudo também, na nossa percepção de propósito de vida. O que se traz a respeito disso, cultura e propósito da experiência humana que é envolvida, como se nós estivéssemos num aquário, fôssemos peixinhos mergulhados numa cultura, que muitas vezes a gente não se dá conta dela, mas ela está, ela é presente. Exatamente. Às vezes, a gente olha para o cenário social e existem os padrões, e a gente compra esses padrões como se fossem produtos numa prateleira. Então, aquelas modelos que ficam vendendo um padrão de estética. Isso coloca em descrédito pessoas que não têm aquele padrão de estética. Pessoas que têm uma certa idade, que é supervalorizado aquela idade. Então, colocam outras pessoas que não têm aquela idade como sendo pessoas numa posição desfavorável. Em algumas culturas, a gente vê que o idoso ele é extremamente valorizado pela sua sabedoria, pela sua estabilidade emocional, né, pela sua visão. Em outras culturas, os idosos eles são deixados de lado, infelizmente, né? E a riqueza, o patrimônio que se perde socialmente falando, né? Menosprezando a terceira idade, é gigantesco. Acho que grande parte de quem eu sou hoje, como terapeuta, como psicólogo, eu não aprendi só na faculdade e nos livros, eu aprendi com os meus avós, né? Então isso faz toda a diferença. Então note que como este aspecto, são só alguns exemplos aqui, de como a questão cultural, ela pode formatar a sua mente. E é interessante, né? Em Romanos, capítulo 12, se eu não me engano, verso 2, diz, não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente, né? Segundo a boa e agradável vontade do Senhor. Então, transformai-vos, né? Transformai-vos, é isso. Então, a gente tem que ser, uma palavra que tem sido muito usada no mundo corporativo, mas essa palavra é extremamente aplicável e perfeitamente aplicável à vida cotidiana, principalmente dos cristãos, né? E deveria ser de todas as pessoas, que a gente tem um olhar disruptivo. Temos que ser disruptivos, a gente tem que romper e entender que o mundo que nos é programado e formatado hoje, ele pode ser um mundo completamente diferente, né? E independente de suas crenças, aqui agora eu falo como profissional, né? Deixando as minhas crenças pessoais de lado, mas como profissional, você precisa entender que não é porque todo mundo está fazendo que você vai fazer, não é porque as pessoas elas estão envolvidas seguindo a manada que você precisa fazer igual, porque existem interesses, existem ferramentas de manipulação de massas, de pessoas que lucram em cima dessa condução das pessoas, tentando imprimir nas pessoas um propósito que às vezes é muito fútil, às vezes é um propósito muito efêmero, né? Então essas questões precisam ser sempre muito bem analisadas e precisamos estar sempre atentos com isso. E vale a pena dizer que nós precisamos nos voltar para a cultura espiritual, para a cultura bíblica. A cultura bíblica vai nos levar à compreensão de um propósito maior. Eu costumo dizer que eu existo para a glória de Deus. E isso é o norte do lugar para onde eu vou, do lugar onde eu estiver, o que eu quiser, o que eu tiver que fazer na vida. Entendo ser a mesma coisa da experiência do Evandro, eu entendo que seja muito dos que estão aí do outro lado também, dizendo sobre si, sobre viver assim. Eu existo para a glória de Deus. Imperfeita, errática, muitas vezes preciso me dar conta disso, muitas vezes ao longo do dia, para eu saber exatamente o meu lugar, que sou inteiramente dependente da cultura divina para me transformar a minha mentalidade, transformar a mim, transformar a minha natureza. Eu existo para a glória de Deus. E eu insisto com os pais, ensinem seus filhos a viverem para a glória de Deus. Ensinem seus filhos nos princípios bíblicos. Ensinem seus filhos a serem voltados para amar, voltados para servir. Filho, por que vai ajuntar os brinquedos? Porque você vai ajudar
o papai e a mamãe, você vai participar das atividades de casa em amor. Quando você junta os seus brinquedos, você está amando a mamãe. Você está servindo em amor ao papai. Filho, quando você leva seu prato à pia, quando você tira da mesa e leva à pia e você lava seu próprio prato, você está demonstrando amor. Você ama a mamãe, você não quer ver a mamãe sobrecarregada, você não quer ver o papai sobrecarregado. Por isso, você participa das atividades de casa. Então, até nestes momentos mais corriqueiros, nós precisamos ensinar nossos filhos a amar na prática, a servir na prática. E o filha, vai aprender que em amar há também um retorno de satisfação pessoal. E, Evandro, toda criança, você sabe disso, toda criança se sente feliz quando ela descobre que está ajudando alguém, que está fazendo alguma coisa que fez o outro feliz também. É ou não é isso, verdade? É verdade e digo mais, atribua ao seu filho um título, diferente de rótulo, mas atribua um título positivo. Eu vou dar um exemplo aqui. Esses dias o meu filho de 4 anos, ele está com dificuldade de escovar os dentes, aquela coisa, não quer e tudo. E aí um dia desses eu ali, né, com muita negociação, consegui fazer ele escovar os dentes. E aí quando ele escovou eu falei assim, nossa, seu dente está brilhando agora. Eu preciso até colocar o óculos escuro, porque está brilhando. Agora você é o Henrique Dentes Brilhantes. E aí ele ficou, eu sou o Henrique Dentes Brilhantes. Eu falei, agora você é o Dentes Brilhantes. E durante uns 4, 5 dias, ele pediu para mim para escovar os dentes, porque nós sempre queremos fazer jus aos títulos que recebemos. E aí, quando você atribui um título para o seu filho, de este é o meu filho ajudador, este é o meu filho carinhoso, este é o meu filho que cuida da família, isso ajuda a criança a se sentir importante dentro daquele título. E repito, não é um rótulo, mas é a atribuição de uma função que constrói uma identidade. Então, isso é fantástico. É diferente assim, esse é meu filho inteligente, né? Esse seria o rótulo, eu tenho que ser sempre inteligente, Exato. Eu sou sempre inteligente. É aplicar alguma coisa prática da identidade dessa criança que está ligado ao que estávamos falando anteriormente. Propósito, serviço, amor, isso precisa ser a linha geral de conduta da nossa família. O que dizer para nos despedirmos de hoje, Evandro? Sobre o tema propósito. Olha, eu acho que só sabe o quão benéfico é viver com propósito aquelas pessoas que de fato vivem essa experiência. Porque a alegria que a gente tem, eu posso dizer com muita humildade, estou num processo de aprendizado que vai até o último dia da minha vida, mas assim, a alegria que eu tenho de acordar de manhã e saber que existem pessoas que precisam ser libertas, isso para mim é fantástico. Eu não sinto que eu trabalho. Não, eu vou até contar. Eu não sinto que eu trabalho. Eu vou até contar que hoje ele falou assim, Darleide, eu acordei 3 horas da manhã com medo de perder o horário de chegar aqui. E aí ele veio, saí 5 horas de casa por causa do trânsito, 5 horas da manhã de casa. Meu Deus, isso é amor, isso é intenção, isso é dedicação, isso é vontade de chegar na hora, de chegar bem, de chegar inteiro para entregar o melhor que ele puder. Isso é viver com propósito. Não é vivermos cabisbaixos, nos arrastando. Oh, coitado de mim, pobre de mim. Levanta a cabeça, pelo amor de Deus. Viva o propósito naquilo que você tiver que fazer hoje, agora. E eu te agradeço muito por isso, viu? Legal. Eu fico muito feliz por sempre contribuir aqui, né? E ver que às vezes é uma informação que muda uma chave ali na cabeça de alguém e que transforma a vida das pessoas. Então, quantas frases eu sou uma esponja assim para frases, eu sou muito auditivo, extremamente. Então, eu fico imaginando quantas vezes pessoas chegam para mim e falam aquilo que você falou não saiu da minha cabeça. Então, eu espero que algo que a gente tenha falado aqui tenha feito total sentido na sua vida. E eu sempre, quando faço essas participações, eu tenho profunda convicção que de hoje em diante você pode ter os dias mais felizes da sua vida. Não importa o que você tenha vivido. O que importa é o que você vai fazer com esses dias, aplicando tudo isso aqui que a gente falou. Essa é a minha mensagem, meu recado e a minha gratidão aqui à TV Novo Tempo por sempre abrir esse espaço para a gente poder disseminar essa proposta de libertação e de esperança aqui no canal da Esperança. Muito bom, obrigada, viu? O Evandro, ele faz muitas lives, faz muito lá nas suas redes sociais, no seu canal do YouTube, que tem o seu próprio nome, Evandro Laire. Vai aparecer aí no vídeo, o Instagram também para você segui-lo e conversar com ele, fazer perguntas.
Vai que é bom. Deus te abençoe. Obrigada, viu? Grande abraço. No oferecimento do Pais Preparados, do Guia de Estudo Pais Preparados, Filhos de Caráter, para você entrar em contato com a gente e pedir o seu guia de estudo, vai chegar na sua casa gratuitamente, 982444449. Eu espero você aqui na semana que vem com mais um consultório de família. Guarde isso para a sua vida, tudo que vier às tuas mãos, faze conforme as tuas forças. E se te faltar forças, peça a Deus que a todos dá força, poder e graça para nos fazer de vitória em vitória, glorificar o nome de Deus, porque lembre-se disso, você existe para a glória de Deus. Um abraço e até semana que vem.